E agora ainda tem o apagão, né? O governo tenta apurar as causas do apagão que deixou grande parte do Brasil sem energia durante a manhã de hoje. O André Anelli está conosco lá em Brasília e tem mais informações porque o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, precisou voltar às pressas da viagem ao Paraguai, onde estava para a posse do novo presidente do país. O chefe da pasta já conseguiu explicar o que causou essa interrupção no fornecimento. André, seja bem-vindo, boa tarde. Aliás, tem uma coletiva agendada dele para daqui a pouco, né? Em torno de 4h30 da tarde. Bem-vindo, André. Obrigado, Piotto. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Prós e Contras aqui na Jovem Pan. O Ministério de Minas e Energia informou agora há pouco que o Sistema Nacional de Energia foi restabelecido às 2h30 da tarde dessa terça-feira, 6 horas depois do incidente que causou um apagão elétrico generalizado em 25 dos 26 estados e também aqui no Distrito Federal. Em instantes, como você disse, né, Piotto, o ministro Alexandre Silveira vai se pronunciar publicamente pela primeira vez a respeito desse apagão. As causas do blackout ainda não foram divulgadas e o que se sabe até o momento é que esse apagão começou a ser registrado às 8h31 da manhã pelo horário de Brasília. Foi nesse horário que houve a interrupção do aumento de carga do sistema. Em 10 minutos, essa carga caiu quase 26%. Isso quer dizer que de cada 4 megawatts, um deixou de ser transmitido. Foi a partir das 8h41 da manhã que a carga voltou a subir gradativamente. O estado de Roraima foi o único que não foi atingido pelo problema, porque não faz parte do chamado Sistema Interligado Nacional, o SIN. De acordo com o ONS, que é o operador nacional do sistema, responsável então por controlar o Sistema Interligado Nacional, a queda brusca da carga de energia pela manhã provocou uma divisão na rede elétrica nacional. Os estados do Norte e Nordeste foram os mais afetados ao longo de toda a manhã. Horas após o registro do apagão, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é nesse momento o presidente em exercício por conta da ausência do presidente Lula, Alckmin acabou comentando as ações que o governo estava fazendo até então para restabelecer o abastecimento em todo o país. Nós tivemos hoje, 8h30 da manhã, uma perda de carga de 16 megawatts. Mas já está sendo recuperado. Eu conversei com o ministro Alexandre Silveira, está no Paraguai, mas conversei com o seu substituto, que é o Efraim, secretário executivo, e está indo bem. Estão com problema em Imperatriz, no Maranhão, mas já estão debruçados lá sobre o problema. Então já Centro-Oeste, Sul e Sudeste 100% normalizado. Nordeste mais de 80% normalizado, região Norte 40%, mas está indo bem. Vai se investigar a causa dessa perda de carga, mas a ação foi rápida do Ministério de Minas e Energia, dos seus técnicos, das equipes todas, e a recomposição está sendo rápida. Essas declarações, portanto, foram dadas mais cedo. Naquele momento, havia, então, um trabalho de restabelecimento da energia que, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, foi restabelecido 100% em todos os estados do país, às 2h30 da tarde. Apenas as causas dessa queda de energia estão sendo ainda apuradas e devem ser divulgadas em uma entrevista coletiva logo mais, às 4h30 da tarde, aqui no Ministério de Minas e Energia. E aí, como você citou no começo, né, Piotto? O ministro Alexandre Silveira, ele realmente estava participando da comitiva do presidente Lula rumo ao Paraguai, que acompanha então a posse do presidente Santiago Penha no país vizinho, até por conta da necessidade de um diálogo entre os dois países em relação à binacional Itaipu. O governo paraguaio quer rever alguns pontos do contrato, principalmente aquele relacionado à distribuição da parte da energia elétrica que Itaipu gera
para o Paraguai, só que o Paraguai não usa apenas cerca de 15% da cota dele. A expectativa é que o Paraguai faça a venda não apenas para o Brasil, mas tenha uma autonomia de vender esse excedente para outros países. Esse seria o ponto de negociação e de conversa entre o ministro de Minas e Energia e também o governo paraguaio. Essas conversas vão ficar para depois, porque nesse momento o ministro já está aqui em Brasília. Logo mais às 4h30 da tarde, ele concede uma entrevista coletiva para dar explicações a respeito desse apagão generalizado que causou transtornos em todo o país. Piotr. Muito obrigado, André. Vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Já está comigo aqui, Aurélio Amaral está conosco aqui. Ele que é ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, advogado, consultor do setor de óleo e gás. Aurélio, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Aurélio, já é possível tentar entender o que aconteceu? O próprio governo está dizendo, a gente viu aí o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o ministro está voltando agora, inclusive, para essa coletiva, vai tentar explicar. As informações que se tem é que o sistema brasileiro é interligado, mas ele não é exatamente estável nessa interligação. E às vezes há uma troca de matrizes de energia, às vezes vem das hidrelétricas, depois das eólicas, enfim, e teria havido, digamos, um problema no sistema aí de fazer essa equalização na distribuição de energia, e aí deu uma sobrecarga, o sistema, por segurança, acabou desligando. É isso ou pode ser alguma coisa a mais e um problema maior de infraestrutura nesse sistema interligado brasileiro? Olha, eu não sou um especialista em energia propriamente dito, né? Minha praia é mais o óleo e gás, os combustíveis como um todo e os biocombustíveis. Mas a julgar pelas informações que a gente tem, é essa falha que provocou, essa falha no sistema da região norte que provocou esse desligamento generalizado. É importante a gente refletir, porque o nosso sistema é um sistema que tem uma base muito sólida de hidroelétricas, né, e que dão uma segurança e uma matriz renovável muito boa. Porém, no Brasil, tem crescido muito a participação da geração distribuída, que é aquela geração de energia vindo das usinas eólicas e solares, e muitos consumidores entraram nos seus sistemas isolados. Isso, no longo prazo, à medida que essa participação dessa geração distribuída ela se soma ao sistema cada vez mais, se não houver uma coordenação do operador nacional do sistema, dos órgãos de governo, uma coordenação muito forte, há um risco de você fragilizar esse sistema, porque você passa a perder o controle desse sistema. Então, é necessário que o governo, o Estado brasileiro como um todo, faça a coordenação do crescimento e um planejamento de médio e longo prazo, porque isso me parece um problema estrutural e que pode, com o tempo, ele pode se agravar, dado essa mudança no sistema de geração de energia e cada vez mais você pulverizando e capilarizando a distribuição, né, a geração de energia por pequenos consumidores. Se você não houver uma coordenação, um planejamento muito bem feito, pode-se perder o controle desse sistema e ficar sujeito a todas as vezes que tiver intercorrência, você não ter o controle e sujeito a esses apagões. Mas eu acho que isso é um problema que está ainda no início e o governo deve ficar atento para essa mudança que está em curso no país. Que, obviamente, quando a gente fala de apagão, as pessoas vão se reportar ainda lá no governo Fernando Henrique, mas lá teve especificamente uma falta de energia, não tinha energia para ser distribuída, era um problema maior, né? Mas nesse caso também eu posso ter esse agravamento, segundo você nos está dizendo, se não for entendido e corrigido esse problema que me parece estrutural, que o sistema acabou, digamos, tendo um bug, para usar uma expressão mais moderna, né, do mundo dos computadores, ele deu um bug na hora de fazer essa distribuição e a equalização da distribuição de energia gerada nas diferentes matrizes e fontes brasileiras. Eu acho que é importante entender melhor, obviamente que o governo está investigando qual foi a causa efetiva, é preciso que venha com transparência para que a gente identifique o problema técnico que houve e a partir desse problema técnico a gente consiga, o sistema consiga gerar uma intervenção que dê segurança. O importante dizer é que a continuidade dessa geração distribuída sem uma coordenação e sem sistemas de suporte, tipo gerações termoelétricas que são despacháveis e que dão segurança ao sistema, termoelétrica, nuclear ou outras similares que dê essa segurança, a gente pode ter uma fragilidade. Então, assim, você deve ter no Estado brasileiro um planejamento de longo prazo que leve em consideração
essa base mais sólidas. A exemplo de uma termoelétrica, para que você não fique sujeito a esses apagões, e que você tenha, vamos dizer, potência e robustez de fornecimento, para que não fique sujeito à intermitência dos sistemas capilarizados. Aurélio, vamos falar de um outro perigo, né? Ou pelo menos um receio muito grande de fonte de energia, que é a questão dos combustíveis, dada essa política de preços da Petrobras, que não está muito claro exatamente o que vai ser. Ela não esclareceu qual seria a política que substituirá esse PPI que tanto se reclamou, mas que de alguma forma não gerou problema de abastecimento. Aprende-se no mundo de energia que a energia é mais cara que você não tem. E ontem a gente ouviu aqui um representante dos caminhoneiros, ele falou, olha, eu fiz campanha contra o PPI, eu critiquei o PPI, mas o meu receio é não ter combustível. A gente teve esse relato já em alguns lugares que já não tinha algum tipo de diesel para atender a matriz a transportadora brasileira, que é feita por caminhões e caminhões movidos a diesel. Agora a Petrobras anunciou para amanhã um aumento no preço do diesel, que vai levar uma defasagem que é de 31% para 5%. Ainda assim tem uma defasagem. A questão principal é que parte da matriz brasileira, ou seja, do consumo brasileiro, é atendida por importadoras que começaram a deixar de importar o produto porque tinha uma concorrência desleal aí com a Petrobras. O senhor acha que esse primeiro aumento da Petrobras pode significar a volta ao PPI, ou seja, pelo menos respeitar esse mercado internacional, ou o governo vai ter uma ideia? Porque a ideia inicial gerou um receio de desabastecimento. Olha, eu acho o seguinte, o Brasil tem um problema de dependência externa que é estrutural. Nossa matriz de transporte, como você mesmo falou, é uma matriz de caminhões, e, portanto, que consome muito diesel. Nós temos uma dependência externa aí em torno de 30%. Em períodos de safra, como agora, você tem um aumento dessa demanda, e você não consegue fazer uma política que não leve em consideração os preços internacionais do petróleo. É uma commodity. A Petrobras, por razões de societárias e por ela estar inserida no sistema de ações, ela não pode carregar há muito tempo essa defasagem, porque você tem essa dependência externa de 30% no diesel, mais ou menos em torno de 20%. Então, é preciso que em algum momento você alinhe com os preços internacionais para que você permita que outros operadores e os importadores que são feitos por outras distribuidoras possam suprir essa dependência que a gente tem. Ou senão a Petrobras teria que carregar, mas ela não aguenta do ponto de vista de custo e de gastos, né, carregar sozinha. E isso pode gerar implicâncias até pessoais para os diretores se resolverem, sem falar no impacto à inflação. Não tem como a gente fugir disso, porque a gente tem essa dependência. A petróleo é uma commodity, essa commodity varia de acordo com os preços internacionais, e o país vai estar sempre sujeito a esse alinhamento com os preços internacionais. O que a Petrobras fez agora é alongar um pouco mais essa transferência, de forma a reduzir os efeitos inflacionários, mas em algum momento ela tem que se aproximar para permitir que os outros importadores e que os outros distribuidores possam fazer essa compensação e evitar um risco de desabastecimento no sistema como um todo. Aurélio Amaral, muito obrigado pela entrevista aqui ao Prós e Contras da Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein?